Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e no vídeo de hoje eu vou falar quais os tipos de sistemas possíveis existem. O objetivo do vídeo de hoje não é explicar exatamente como é feita a resolução de sistema, apesar que eu vou fazer isso, tá? Mas eu já tenho vários vídeos aqui no YouTube, eu vou até deixar linkada aqui a playlist de resolução de sistema, que existem para duas incógnitas e duas equações. A gente tem o método da comparação, da substituição, da adição. Para tem mais uma incógnita e mais uma equação, tem resolução por escalonamento, pelo método de Cramer, enfim, a ideia não é falar de métodos de resolução, e sim como podem ser os sistemas, ok? Bom, coloquei aqui existem três tipos de sistemas, que é o seguinte, é o sistema possível ou compatível, tem livros que usam a palavra compatível, mas a maioria fala possível, tá? Então, nós temos o sistema possível e determinado. O que significa isso? É possível resolver o sistema e eu consigo determinar uma única solução. Por isso nós chamamos ele de sistema possível e determinado. A maioria dos sistemas são dessa forma, tá ok? Outra maneira de responder ou de classificar, né, o sistema é o sistema possível ou compatível, porém indeterminado. O que significa isso? Significa que eu consigo resolver o sistema, porém ele não tem uma única solução, ele tem infinitas soluções, tá? Várias soluções. Então eu não consigo determinar uma resposta. Por quê? Porque são várias, tá? E temos um último tipo de sistema, que é o sistema impossível. Esse não tem como resolver, não tem resposta alguma. Tá? Vou mostrar para vocês mais ou menos uma ideia genérica, né? Coloquei 3 exemplos bem simples, mas que dá para vocês entenderem essa ideia e mostrar mais ou menos como que seria geometricamente, tá? Como que seria no gráfico, se a gente fosse fazer o gráfico de cada um desses sistemas, como que as retas ficariam para nós resolvermos, para nós enxergarmos essa solução, tá? Então vamos lá. Primeiro sistema aqui, eu coloquei duas equações bem simples, ó. X mais y igual a 10 e x menos y igual a 2. Então, é um sistema bem simplesinho, como eu disse. Eu sei que vai ter gente que vai colocar aqui embaixo, ah, professora, mas é muito simples, não sei o que, eu só tô refazendo esse vídeo que eu já tenho, é um vídeo antigo que eu tenho no meu canal, e eu estou refazendo ele com um pouco mais de qualidade, porque ele é um campeão, ele bombou nas visualizações, então o mínimo que eu tenho que fazer é refazer esse vídeo, tá? Bom, então, vou resolver esse sistema aqui pelo método da adição. Por quê? Eu tenho um valor positivo e um valor negativo compatível nas duas linhas, ou seja, tem o mesmo coeficiente, né? Aqui seria mais 1 e aqui é menos 1. Então, toda vez que eu tiver isso num sistema, a maneira mais rápida de resolver é somando as duas equações, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu somo as duas equações, o que eu vou ter? 1x mais 1x, 2x. 1y mais menos 1y, ou seja, 1 menos 1, 0. Eles desaparecem, né? E 10 mais 2, 12. Então, ó, já consigo, quando eu somo as duas linhas, eu já consigo eliminar uma das letras. Essa é a ideia do método da adição. Somar as duas linhas para que uma das letras, aí não interessa qual, seja eliminada e eu consigo resolver a outra, tá? É claro que não é eliminar, não existe o y, não. Eliminar num primeiro momento para eu achar o valor de x. Aí, com o valor de x em mãos, eu volto em uma das equações e consigo achar o valor de y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 2 vezes um valor é igual a 12. Que valor é esse? Esse valor vai ser 12 dividido por 2, 6, ok? Bom, achamos o valor de x, eu volto com esse valor em uma das duas equações para achar o valor de y. Então, olha, se eu penso na equação de cima,
As duas letras juntas dão 10. X mais Y é igual a 10. Então, se x mais y é igual a 10 e o meu x eu acabei de achar que é 6, então eu vou falar que eu tenho 6 mais y igual a 10, significa que eu estou procurando um número que quando adicionado a 6, ele fica igual a 10. Que número é esse? 4, né, gente? 4 mais 6, 10, tá? Então, concluindo, eu consegui achar a resposta deste sistema e ela é única. O x, a resposta dele é 6, o y, a resposta dele é 4, tá? Então, a nossa solução aqui, nós colocamos sempre em ordem alfabética, então x primeiro, então 6 e 4. Então, temos uma solução. O que significa isso? Que este sistema ele é possível, ou seja, conseguir resolver. Então, nós colocamos aqui, ó, SP de possível e determinado. Então, SPD, ou sistema compatível e determinado, tá? Então, sistema possível e determinado ou compatível e determinado. Lembrando que ele é possível porque eu consigo resolver, existe uma lógica matemática, e determinado porque existe uma única solução, tá? Então, este determinado aqui, ó, significa uma solução, ok? Então, é isso que tem que ficar claro em matemática, o determinado, uma solução. Bom, vamos aqui para a letra B, e agora eu quero que vocês percebam um detalhe. Não precisa nem resolver aqui o sistema que vocês vão ver que tem alguma coisa errada. Ó, x mais y é igual a 10. Tô falando que dois números juntos, somados, resultam em 10. Depois eu tô falando que x mais y é igual a 100. E aí, quando eu falo de x e y de novo numa mesma equação, eu tô falando dos mesmos valores. Então, como que em cima eu tenho dois valores que juntos dão 10... e embaixo, esses mesmos valores juntos dão 100. Não tem como. Ou dá 10, ou dá 100, ou dá outro valor. Não tem como, em matemática, eu juntar duas coisas e elas darem resultados diferentes. Isso é impossível, tá? Então, acabei de falar para vocês, achei aqui um sistema impossível, tá? É claro que esse aqui tá na cara. Todos vão estar assim? Não. Então, como é que eu vou perceber? Vamos resolver. Bom, o que eu comentei com vocês? Que quando a gente tem, vou fazer o método da adição de novo, tá? Quando a gente tem dois valores, um positivo e um negativo, o ideal é que a gente some as duas linhas, porque aí a gente acaba com uma das duas letras. Para esse sistema aqui não tem isso, mas eu posso fazer com que tenha. Como? Mudando o sinal de uma das duas equações. Qual? Qualquer uma, tá? Eu vou mudar, por exemplo, a equação de cima. Eu vou colocar todos os coeficientes, né, e o termo independente, todos com sinal ao contrário. Então, todos positivos, vou colocar todos negativos. Então, aqui vai ficar menos x, aqui vai ficar menos y, e aqui vai ficar menos 10. Por que eu fiz isso? Porque aí eu consigo cortar o y da mesma forma que eu cortei aqui, concordam? Então, já tenho duas incógnitas, uma positiva e uma negativa, vamos somar as duas linhas. Então, vamos lá. O x aqui com menos x, x com menos x, ué, isso aqui vai dar zero, né? Zero. Aqui, y com menos y, ué, isso aqui também dá zero. Né? Posso colocar assim, 0x e aqui 0y, né? Mais 0y. E para cá, 100 com menos 10 dá 90. Então, olha só. Aqui eu disse para vocês que existe uma verdade matemática, o que não acontece aqui. Ó, eu tô falando que um número vezes zero, mais outro número vezes zero, vai dar 90. Isso é possível? Não, porque todo número vezes zero é igual a zero, tá? Né? Então, não existe nenhum número que vezes zero, né, juntado com outro ou único, né, se fosse só aqui, né, um número vezes zero que dá 90, isso não existe.
Então, eu vou falar que este sistema aqui, ó, não tem solução, tá? Por isso que a gente fala que é um sistema impossível ou incompatível, tá? Significa que ele não tem solução. Então, nós colocamos aqui, ó, SI, de sistema impossível, tá ok? Então, olha a diferença. Aqui eu tenho uma verdade matemática, aqui eu não tenho uma verdade matemática, eu não consigo. Primeiro que eu já identifiquei que estava escrito a mesma coisa com dois valores diferentes. Falei que a soma de dois números dava 10 e a mesma soma desses números dava 100. Então já não dava. Na hora que eu tento resolver, eu elimino as duas letras e não elimino o resultado. Tem que ficar claro isso daqui, tá? Então nós temos aqui o sistema impossível. E vamos aqui para a letra C, então. Vamos resolver o sistema da letra C. Bom, se a letra C eu quiser reparar alguma coisa, eu vou reparar que a linha de baixo é o dobro da linha de cima. Então, ó, x mais y igual a 10, 2x mais 2y igual a 20. Então, tudo dobrado aqui, ó. O dobro de x, 2x, o dobro de y, 2y, o dobro de 10 é 20. Na prática, quando eu tenho um sistema que as equações, uma linha é o dobro da outra, eu vou falar que aquilo ali tem infinitas soluções. Vou mostrar já geometricamente, vou ter que apagar aqui, vocês vão entender por quê. Mas de cara, aquele sistema ali ele vai ser possível, porém indeterminado. Por quê? Toda solução que servir para a linha de cima também servirá para a linha de baixo, uma vez que as duas são praticamente a mesma equação, né? Uma vez que eu falo que é simplesmente o dobro, na prática, geometricamente, representa a mesma reta, tá? Bom, se eu for resolver, não dá para simplesmente mudar o sinal, como eu fiz aqui. Além de trocar o sinal de uma letra, eu vou ter que, no caso, ou dividir a linha de baixo por 2, ou multiplicar a linha de cima por 2. Eu vou fazer isso, tá? Na prática, eu vou multiplicar a linha de cima por menos 2, porque aí eu vou conseguir o sinal que eu quero e tem que ter o mesmo coeficiente. Não adianta ter 2x e menos x. Tem que ser menos 2x e 2x, menos 4x e 4x. Sempre o mesmo número e os sinais trocados, tá? E aí essa ideia de multiplicar um termo por toda a linha, eu sempre posso fazer, ou dividir, tá? Ou multiplicar ou dividir. Então, vou reescrever aqui o sistema. Aqui em cima, x vezes menos 2, menos 2x. Y vezes menos 2, menos 2y. E 10 vezes menos 2, menos 20. E a linha de baixo eu vou só repetir. 2x mais 2y igual a 20, tá ok? Bom, menos 2x com mais 2x, posso somar porque eu tenho o que eu quero para usar o método da adição. Lembrando que eu que escolhi fazer o método da adição, tá? Você poderia achar que é melhor fazer o da comparação ou da substituição, tanto faz. Bom, menos 2x com 2x, isso aqui são números opostos, dá zero. Mais 2y com menos 2y, isso aqui também dá zero. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, isso é 0x mais 0y. E para cá, igual. Menos 20 com mais 20 também dá zero, são números opostos. Então, olha só que interessante. Enquanto aqui na letra B eu não tinha uma verdade matemática, na letra C eu tenho uma verdade matemática, tá? Olha só, eu tô falando que 0 vezes um número mais 0 vezes outro número é igual a zero. Isso vai dar certo para qualquer valor de x e y. Por quê? Se eu falo que meu x é 5, por exemplo, 5 vezes 0, 0. E o meu y vale 2. 2 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Se o meu x e y vale 200 cada um. 200 vezes 0, 0. 200 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Ou seja, qualquer valor vezes 0 dá 0. Então, qualquer valor que eu colocar no lugar do x e no lugar do y, como eles estão sendo multiplicados por 0, vai zerar. Então,
este sistema, eu consigo perceber que existe uma verdade matemática, né? Para cá ficou 0 igual a 0, o que é uma verdade. Lembrando que aqui ficou 0 igual a 90, e aí não tem uma verdade, 0 não é igual a 90. Então, para este sistema aqui, eu vou falar que ele é SP, ele é possível de resolver, porque eu tenho uma verdade matemática. Porém, ele é indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque existem infinitas soluções, tá ok? E aí, uma maneira de responder esse sistema de equações de primeiro grau é o seguinte, por exemplo, eu estou falando aqui que x mais y igual a 10. A gente isola uma das duas letras, tá? E aí tanto faz qual. Vou isolar aqui o x. Vou falar que o x é igual a 10 menos y. Então aqui, ó, eu joguei o y para o lado de lá, né? Ó, x igual a 10, que já estava lá, menos y. Por que eu fiz isso? Porque em vez de eu colocar um par ordenado com x e y, né, que é o que nós deveríamos fazer, né, a nossa solução, aqui, ó, ela deveria ser assim, ó, x e y. No lugar do x, eu coloco isso daqui, ó, 10 menos y. E no y, eu repito mesmo. Então, a nossa resposta seria assim, ó, 10. Acho que não vai caber, peraí, deixa eu fazer bonitinho. 10 menos y é o nosso valor de x e o y é o valor de y mesmo. Então, a resposta de um sistema possível e indeterminado fica desse jeito, ela fica com uma das letras, que a gente chama de variável livre, tá ok? Bom, mostrei então os 3 tipos de sistema. Ah, professora, mas se a gente fosse fazer isso geometricamente, tá? Como que ficaria? Não vou resolver exatamente geometricamente, ficou feio, né? Não vou resolver, que agora para esse vídeo não ficar longo, porque eu já tenho esse tipo de vídeo, eu vou deixar linkado aqui para vocês, né? Como que eu faço a representação geométrica de um sistema. Mas seria mais ou menos assim, vou apagar aqui. Neste primeiro sistema aqui, que ele foi possível e determinado, significa que resolver um sistema é entender que cada equação representa uma reta. Se forem uma equação com 2 incógnitas, é uma reta no plano cartesiano. Se forem com 3, é uma reta no espaço tridimensional, mas é uma reta, tá? E aí a ideia é o seguinte, encontrar a solução de um sistema seria encontrar onde essas retas se cruzam, se é que existe esse cruzamento, tá? E eu deixei meu pincel cair. Bom, mas a ideia é mais ou menos isso. Então, num sistema possível e determinado, quando eu faço graficamente, né, ou geometricamente, quando eu estou buscando a resposta através de um gráfico, eu vou perceber que essas retas, elas vão ficar mais ou menos assim, ó. Elas vão se cruzar em uma única solução, tá? São duas retas que vão se encontrar, são duas retas concorrentes, tá? Existe uma solução. Por isso que nós vamos falar que este sistema aqui, ó, é o sistema possível e determinado. Existe uma solução, tá? Já o da letra B, que nós temos um sistema impossível, significa quando que duas retas não se cruzam, quando elas são paralelas, tá? Quando eu tenho duas retas paralelas, elas não se cruzam. Então, se eu for fazer geometricamente o sistema da letra B, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, um gráfico com duas retas paralelas. Então, não tem cruzamento, não tem resposta. Então, este é o gráfico de um sistema impossível. E já a última aqui, a letra C, como todas as soluções de uma também são soluções da outra reta, na prática eu tenho retas uma em cima da outra, retas coincidentes ou paralelas coincidentes. Aqui alguns livros falam paralelas distintas e nesse caso paralelas coincidentes. Então, ó, o gráfico fica mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui.
uma reta seria aqui e a outra reta aqui, ó, também grudadinha ali, ó. Certo? Eu tenho uma reta em cima da outra, grudadinha. Ou na prática, eu posso falar que é a mesma reta. Então, este aqui é o sistema possível, porém indeterminado. Ele tem que ficar claro isso, ó, infinitas soluções. Todos os pontos de uma reta também são pontos da outra reta, por isso que ele tem infinitas soluções. Então, geometricamente, é desse jeito que nós podemos entender a classificação do sistema. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, indica para os seus amigos e ajuda a gente a continuar aqui. Vai, isso motiva a gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.